Um dia, Dona Margarida Canedo Garcia entrou no santuário, que se achava vazio e em profundo silêncio, e foi para a capela do Santíssimo e ficou ali rezando. Ouviu então os passos do padre Alderige, que entrava na igreja. Seus passos eram inconfundíveis, e foi se sentar no seu lugar favorito, isto é, no confessionário. Ela ficou um pouco mais na capela e depois saiu. Ele a chamou e disse: "Você gosta muito de rezar aí, não é?" "Sim", respondeu ela. "Gosto muito de ficar a sós com ele. Assim converso com Jesus, sozinha." Então, o padre Alderige lhe explicou: "E você acha que Jesus fica sozinho aqui no sacrário? Pois saiba que junto dele uma legião de anjos fica aqui, dia e noite, em adoração ao Senhor de todas as coisas." Aí ela se despediu dele e saiu. E ele ficou sorrindo e dizendo: "Imagine só, Jesus nunca está sozinho. Ele estava sempre disposto a ajudar a todos." Muitas vezes, Dona Margarida, lendo a Bíblia e não entendendo coisas do Velho Testamento, o procurava e ele lhe explicava com todo carinho. Em 1952, quando o padre Alderige e seu sacristão, Zé Policarpo, terminaram os trabalhos espirituais em Ipuiuna, chegou um homem do bairro Três Pedras para levá-los à casa de Ana Rita, que se encontrava doente. Foram a cavalo numa viagem de umas 2 horas, através de estrada ruim, onde às vezes só havia trilho, no meio do orvalho, com mato dos 2 lados. Após o atendimento da senhora doente, voltaram e lá em cima, numa outra colina, um senhor foi ao encontro para lhe abrir a porteira e o padre lhe perguntou: "Há algum doente por aqui também?" O camponês respondeu: "Ah, sim, a minha mulher. Já há bom tempo que não se levanta da cama." E o padre decidiu: "Então, vamos atendê-la." Após a confissão, o padre completou: "Se soubesse que sua esposa estava doente, teria dividido a comunhão para ela também, quando fui atender a sua vizinha. Então você irá amanhã à cidade me buscar para que eu venha lhe trazer a Santa Comunhão." Zé Policarpo ficou pensando consigo: será possível que o padre venha com esse tempo de calor? Pensou e ficou calado. Assim, depois de mais 2 horas a cavalo, chegaram à cidade, em pleno calor de agosto, para no dia seguinte ele fazer o mesmo trajeto outra vez. Sendo Monsenhor José Roberto natural de Ipuiuna, perguntou ele um dia para Dom Oscar de Oliveira o porquê de sua cidadezinha não ter ainda um vigário fixo. A cidade crescera e sobrava muito serviço para o idoso, cansado e gordo padre Alderige, que, além de tudo isto, era doente das pernas. Revelando um grande respeito e carinho pela veneranda figura do bom padre Alderige, o bispo lhe respondeu: "Impossível, padre José. Não quero magoar o Monsenhor Alderige." "Magoar o Monsenhor Alderige? Não terá problema algum com o nosso bom e santo vigário de Santa Rita de Caldas. Ele até vai ficar contente. Vou falar com ele e se ele disser: mande um novo vigário para Ipuiuna, o senhor mandará?" O bispo respondeu: "Mando." O padre foi logo a Santa Rita de Caldas e conversou com o seu amigo. Explicou-lhe toda a conversa tida com o bispo e foi franco. Na mente de Dom Oscar, Ipuiuna não tem padre unicamente por respeito à sua pessoa. Imediatamente surgiu em seus lábios a resposta, conhecida de antemão pelo padre amigo e admirador: "Que é isso? De maneira alguma vai me ofender ou me magoar a chegada de um novo padre." Na mesma hora, tomaram um jipe e dirigiram-se a Pouso Alegre, sede da diocese. Logo, em se encontrando com o bispo, padre Alderige foi pedindo, após beijar o anel do bispo: "Excelência, Ipuiuna não tem padre fixo. Sua Excelência não poderia mandar um?" "Depende do senhor, na verdade. Eu estava com receio de o ferir, de o magoar." "Que é isto, Excelência? De nenhum modo. É com alegria que recebemos mais um sacerdote." "Então está certo. Para lá vai o nosso padre Otávio." E Ipuiuna passou a ser paróquia, graças à bondade do bom vigário.
Paulo Pires da Costa recorda que quando havia a adoração do Santíssimo Sacramento em Ipuiuna, o padre Alderige chegava a ele, que era seu coroinha, e falava baixinho: "Vá buscar brasa viva e não faça como os outros coroinhas que só trazem brasas apagadas. Vá depressa." O belo e quase sempre escurecido turíbulo, objeto litúrgico para queimar incenso, tinha que ser meu porque ele gostava que fosse. Na sacristia, eu fazia coisas com aquele turíbulo. As correntes eram fortes e eu girava de uma maneira tal a ponto de sair labaredas. Ao apresentá-la daquele jeito, vivo tal qual meu coração de criança, o padre olhava firme em mim e confirmava: "É assim mesmo que tem que ser." Aí, ele punha o incenso até apagar tudo e subia aquele canudo encaracolado de fumaça até ao forro da igreja, e depois eu ficava ali perto, abanando, e enchia toda a igreja com aquela brancura perfumada, e ele gostava muito. Tanto nas partes rituais como nos cânticos, a voz daquele homem gigante e forte enchia toda a igreja, como também se extravasava fora da igreja, embora não houvesse naquele tempo o auxílio do alto-falante. O que eu quero dizer é que ele vibrava com tudo que revelava a presença de Deus, tanto na fumaça como na escuridão, por falta de energia elétrica. Mas, com aquele entusiasmo puro e gostoso, ele fazia clarear todo o ambiente. Era um padre santo, e nem por isso deixou de ser bravo, com seu temperamento forte de italiano. Falo assim porque observei muito as suas reações humanas. Quando o acompanhava às capelas da roça, durante sua grande caminhada, de vez em quando ele me mandava soltar uns foguetes de vara que eram morteiros de uma bomba forte. Aquilo subia furioso nas alturas, convocando suas ovelhas, pois todos viviam em grupos, mas longe uns dos outros. O foguete funcionava como o sino que ele mais gostava. Solenizadas nos rodopios e pios da passarada ou no balanceio dos galhos das árvores solenes e em festa, suas missas campais nas roças pareciam com o sermão na montanha. Sua voz fazia eco e todos ouviam. De certo que ele tinha dificuldade na dicção, mas isso fazia com que todos ficassem em silêncio, com toda a atenção em suas palavras, menos os passarinhos, seus amigos. Se era dia de festa, na hora de comer, um quartinho de leitoa amarelinho, bem assado, acompanhado de tutu de feijão, arroz e couve, ia bem com um copo de vinho tinto. E eu não ficava atrás. Ele nos encorajava: "Comam bem, porque depois de meia hora a cavalo a fome volta." Paulo Pires lembra que padre Alderige ia em Ipuiuna uma vez por mês e atendia também algumas capelas construídas por ele, das quais algumas distantes 60 quilômetros, ou até mesmo 100 quilômetros, como eram duas delas. Ia a cavalo através de estradas, mas por onde seguiam boiadas e cavaleiros. Por estes caminhos ele andava, levado por cavalo ou por burro, com chuva ou sem ela. Essas capelas foram construídas com muitos sacrifícios, com os poucos recursos de simples e alegres festinhas populares. Todas as vezes que ele era chamado para atender a uma confissão de doente, eu verificava brotar de sua testa grande inúmeras gotas de suor. No meu modo de pensar, aquilo era a grande preocupação que ele carregava pelos seus paroquianos. Vai ver que ele tinha medo de não chegar a tempo junto do leito do enfermo, levando o médico dos médicos. Sempre que chegava um chamado para algum atendimento espiritual, ele não se esquecia de já ir preparado e prevenido para dar a unção dos doentes. O santo óleo era guardado dentro de um recipiente metálico, ou mesmo de prata, ensopado em algodão, que ele apertava com o dedo para ungir o enfermo.